Bora lá, Fiel, para as últimas informações desse sábado. A Lili Nascimento trazendo as informações direto lá do CT Joaquim Grava. E o mistério é se o Yuri Alberto vai pro jogo, hein? Vamos ver aqui no vídeo de hoje. Para não perder o costume, já deixa o placar do jogo aqui nos comentários, tá bom? Se você acertar, eu te menciono aqui no próximo vídeo. Sem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Corinthians. A equipe do Corinthians, o adversário do São Paulo no Clássico de amanhã. O Corinthians fechou nesta sexta-feira a preparação para o grande clássico contra o São Paulo, sábado, no estádio do Morumbi. E o técnico Dorival Júnior ganhou retornos importantes para essa partida. Memphis Depay e Romero, que estavam suspensos contra o Ceará, retornam, assim como o zagueiro Gustavo Henrique, que foi poupado da última partida por um controle de carga para evitar lesões. Em compensação, não vai ter Hugo, lateral esquerdo, que passou por uma cirurgia na região inguinal, e também Maicon, que ainda tem um problema na coxa direita. Yuri Alberto também segue fora do Corinthians para esta partida. Ele tem transição física e ainda está se recuperando para voltar 100%. O Yuri talvez seja o grande nome do Corinthians até aqui na temporada. Qual que é a ideia do Corinthians? Claro, além de vencer o Clássico, chegar o mais perto possível do G6, sonhar com o G4 no Campeonato Brasileiro, embalar a segunda vitória seguida depois de ter vencido o Ceará e também dar a possibilidade para outros jogadores que não tinham sido tão importantes na primeira metade do ano tentarem o seu espaço, tentarem alcançar algo importante para o Corinthians neste final de temporada. Vale também a grande possibilidade de jogar o São Paulo cada vez mais para baixo na tabela, quem sabe na zona de rebaixamento. Ânimos não faltam para o Corinthians nesta rodada do Campeonato Brasileiro, embora jogue fora de casa na reestreia do Crespo no estádio do Morumbi, ao lado da torcida. Vai ser páreo duro, mas o Dorival está confiante na preparação que fez. Teremos mais um compromisso muito complicado, muito difícil, um clássico, e que com certeza nos trará muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos. Eu espero que estejamos preparados, focados, totalmente concentrados para um jogo de tamanha importância e que façamos aí uma grande apresentação em busca do melhor resultado possível. Mas vamos propor que seja Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez ou Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, Ângelo Romero ou Thales Magno e Memphis Depay. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o último treino de preparação para encarar o São Paulo neste sábado pelo Majestoso lá no Morumbis. O Corinthians que chega com desfalques para essa partida. Não tem o lateral esquerdo Hugo, ele passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal nesta sexta-feira. Também não tem o Maicon. O Maicon acabou sentindo um desconforto na coxa direita, na posterior da coxa direita, diante do Ceará. Foi constatada uma lesão, então ele já iniciou o tratamento, fica de fora dessa partida. O zagueiro Gustavo Henrique, que foi poupado por controle de carga, pode ser uma opção para o técnico Dorival Júnior. Tem retornos importantes. Memphis Depay e Romero estarão de volta. Eles cumpriram suspensão na partida contra o Ceará e estarão à disposição da comissão técnica neste sábado, nesse grande duelo, no clássico contra o São Paulo. Agora o que o torcedor quer saber é o Yuri Alberto. Será que ele já tem condições de voltar durante este clássico? A gente aguarda também para ver se o departamento médico irá liberá-lo. O Yuri Alberto já tem algumas semanas que vem treinando em campo com os outros jogadores, faz também uma parte do treino separado, mas aí fica aquela expectativa para ver se ele vai conseguir voltar. Tem sido peça importante para o Corinthians nesta temporada, mas também tem as opções do Guinegão e aí o Thales Magno, que foi bem decisivo contra o Ceará, também estará à disposição do técnico Dorival Júnior para este grande duelo, sábado às 9h, lá no Morumbis. Obrigado, Lili. É isso, clássico quente, os dois times precisando de um bom resultado. A gente tem 14 anos, né, que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbis. Vamos deixar isso bem claro, né? A gente ainda tem a torcida única, isso pesa muito, né? E o Morumbis vai estar lotado mais uma vez. É até curioso a gente falar, né? O Crespo com uma história no São Paulo vai para o primeiro jogo com o estádio cheio. Coisas da pandemia ainda. Mas, Elton, o São Paulo precisa mais da vitória do que o Corinthians. Não que o Corinthians não precise, né? Mas para o São Paulo é fundamental para sair dessa zona do rebaixamento, tentar aliviar essa pressão, né? Que a gente sabe, quando o torcedor vai visitar para conversar ali,
para usar um verbo bem leve, é porque não está num bom momento. E aí o São Paulo está muito próximo da zona do rebaixamento. Na verdade, só não está porque o Vitória empatou com o Botafogo, né? Senão estaria também na zona de rebaixamento. E vamos lembrar que o São Paulo tem jogos a mais que o Juventude e o Fortaleza. O Fortaleza tem 3 pontos a menos e o Juventude tem 2. Né? Então, é claro que isso também pode pesar nessa questão de classificação quando todos os times estiverem com números iguais de jogos. Então, sim, é um jogo muito importante para o São Paulo. Jogando em casa, precisa vencer. O time que empatou demais no campeonato, ficou aquela história... O São Paulo tem empatado demais, é um time que não vence e foi se aproximando das últimas posições, foi chegando muito perto ali da zona de rebaixamento e quase entra na zona de rebaixamento. O São Paulo venceu 2 dos 7 jogos que fez no Morumbi. Então é muito pouco, Edu. E além dos desfalques, né, claro, tem essa pressão por conta de resultados, tem do outro lado um Corinthians desfalcado também, mas que precisa dar uma resposta, né? O Corinthians é um time que tem sido uma equipe muito irregular no campeonato, apesar de estar no meio da tabela. É um time que venceu apenas um jogo como visitante. Você trouxe esse retrospecto no Morumbi nesse clássico contra o São Paulo, mas talvez essa pressão, se for jogada para o outro lado, né? Se for jogada para o lado do São Paulino, o Corinthians tirar esse peso pode criar dificuldades fora de casa. O Corinthians é um time que faz muitos poucos gols como visitante, né? Foram apenas 4 nessas saídas na Neoquímica Arena, o que deixa o jogo realmente indefinido nesse sentido. Acho que o São Paulo encontrou um substituto para o Caleri razoável, e eu acho que é um cara que tem contribuído muito, que é o André Silva, que pode fazer a diferença, e o Corinthians não encontrou esse jogador ainda, Edu. O Yuri Alberto faz falta. O Memphis, quando não joga, tem que fazer a função ali de referência, que ele já fez na carreira, inclusive, jogando no Lyon, muitas vezes, de falso 9. O Corinthians perde um cara que joga numa faixa um pouco mais atrás para tentar criar. Então, o Corinthians vai sentir dificuldades também ofensivas nesse jogo contra o São Paulo. Então, é um jogo também, a gente fala dessa expectativa do Fla-Flu, já no copo meio cheio. Esse copo meio vazio do clássico entre São Paulo e Corinthians é preocupante, principalmente para o São Paulo. O São Paulo, lembremos, nunca foi rebaixado. O São Paulo já flertou, inclusive, com zona de rebaixamento algumas vezes. Mas viver essa situação de estar ali na parte de baixo da tabela e entrar numa zona de rebaixamento, a gente não sabe até que ponto um time que nunca viveu essa situação vai lidar. E a gente já viu o que aconteceu em outras oportunidades, Edu. O Internacional, o Santos, recentemente, o próprio Corinthians e outros grandes clubes do futebol brasileiro passaram por isso e passaram recentemente. Então, sim, é um jogo de muita pressão para o São Paulo e vencer talvez dê um alívio. A gente nem sabe se é o ponto de partida para uma recuperação. Tem que pensar no hoje. E o hoje é vencer o clássico. Isso vale para o Corinthians também. Vencer para ter tranquilidade para a sequência da temporada. Durante muito tempo a gente falou aqui, né, da lista dos grandes que não caíram. Tinha Santos, tinha Cruzeiro, esses 2 já foram. Acho que agora é São Paulo e Flamengo, né? Os 2 gigantes que nunca foram para a Série B do Brasileirão. O Corinthians não vence no Morumbi, fã de esportes, desde 2010, novembro de 2010, gols do Elias e do Dentinho. Naquela partida, foi a última vitória, novembro de 2010. Agora tem o Memphis, duvido que o Yuri vá para o jogo. Acho que deixam ali a dúvida até para o Crespo ficar pensando como vai ser e tal. Acho difícil ele ir para o jogo, mas tem a volta do Romero, tem o Memphis Depay e o São Paulo ainda sem o Lucas, sem o Caleri. Agora, com o Luciano jogando um pouco mais à frente, né? Dito isso, as peças que teremos, você espera o que desse jogo de qualidade? Hoje as conversas foram assim, não, acho que vai ser um jogo meio monótono, 1-1, os 2 times com muito medo de perder. Agora, se for empate, não é nada bom para ninguém, né, Elton? Sim. Só complementando, viu, Edu, só 3 times da Série A nunca foram rebaixados, né? Flamengo, São Paulo e o Mirassol. Informação. Mas é claro que essa mudança, né, de posicionamento do Luciano, jogando um pouco mais próximo do gol, o Crespo gosta dele dessa forma, né, se aproximando do André Silva e deixando o Oscar para ser o cara de criatividade, tudo isso precisa encaixar ainda.
é uma ideia interessante para o São Paulo ser protagonista com a bola e ter um pouco mais de poder de fogo no ataque. Mas aí quando você vai olhar para o banco de reservas e precisa manter a intensidade, aí o São Paulo sente dificuldades pelos inúmeros desfalques de jogadores importantes e não consegue manter o equilíbrio, né, quando precisa mudar. O Corinthians também vive a mesma situação. E eu acho que nesse caso o Corinthians vai priorizar, claro, se defender bem. Tem sido assim, no jogo contra o Ceará foi dessa forma, inclusive, né? O Corinthians tentando ser um time defensivamente mais consistente, conseguiu um resultado importante, porque sabe que o São Paulo talvez tenha um pouco mais de poder de fogo do que ele. Mas o São Paulo também não pode se descuidar da defesa, né? A gente viu o que aconteceu no último jogo. Realmente um jogo bem... a gente tem que olhar com a lente de aumento bem interessante nesse fim de semana para entender como essas equipes vão se comportar num jogo de alta pressão, né? Porque as duas equipes precisam vencer, por mais até, Edu, que o Corinthians esteja numa situação, entre aspas, mais confortável. A gente sabe que fora de campo as coisas não estão tão confortáveis assim. Então vencer também traz um pouco de paz. Tomara, né, que tenhamos um grande jogo no Morumbi com essas duas equipes que têm peças boas para fazer um clássico majestoso interessante. Tomara, né? Muito bem, Eduardo Afonso, a Lili Nascimento também trazendo as informações para este clássico de amanhã no Campeonato Brasileiro. O São Paulo como mandante contra o Corinthians no Brasileirão desde 2011 é o recorte que a gente traz. São 8 vitórias e 6 empates e nenhuma vitória do Corinthians jogando contra o São Paulo na casa do Tricolor. Agora vamos lá, André. Até mais cedo nós conversávamos ali na redação. Só nessa semana foram 3 atos como esses de torcedores visitando os clubes, né? Vão ali tomar um café da tarde com comissão técnica, jogadores, enfim. Algo que vem sendo praxe já no futebol brasileiro. Mas vamos lá, André. Fato é que os dois times chegam para esse clássico. Talvez o Corinthians um pouco menos pela vitória contra o Ceará e aí já vem animicamente um pouco diferente. Mas com uma pressão, ainda mais sendo um confronto como esse, pensando no que vivem os dois times nesse momento. Algumas diferenças, né? Esse também é o clássico diferente de todos os outros. Aqui em São Paulo, infelizmente, a era das torcidas visitantes proibidas de entrar em jogos como esse, eu tenho convicção, deu início a períodos de longa invencibilidade dos donos dos estádios. Então o São Paulo ficou um tempão sem ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo ficou um tempão sem ganhar do Corinthians em Itaquera. Agora o Corinthians vive um período não tão grande, mas suficientemente marcante para virar notícia, sem conseguir vencer o São Paulo no seu estádio no Morumbi. É uma partida diferente das outras, tem muita rivalidade envolvida. Esses jogos muitas vezes costumam determinar interrupções de trabalho de treinadores. Não creio que isso vá acontecer para um lado ou para o outro. O Crespo acabou de chegar e o Dorival Júnior não tem... seria uma absoluta injustiça que qualquer coisa que acontecesse com o time de futebol do Corinthians fizesse com que as pessoas responsabilizassem o Dorival e a comissão técnica que hoje trabalha no clube e enfrenta uma situação interna de administração e de gestão mesmo, que é absoluta e totalmente caótica. Mas é um jogo que envolve muita coisa. Acho que o São Paulo está mais pressionado por duas situações bem óbvias. O jogo é na sua casa, o seu torcedor estará presente em grande número, como disse o Edu aí no material que ele nos mostrou. A torcida do São Paulo, nos últimos anos, aumenta a sua presença nos estádios e certamente nesse jogo o Morumbi estará lotado. E, claro, a pontuação. O Corinthians está num lugar na tabela que não é onde ele deveria estar, não é onde ele deveria querer estar, mas é um lugar, nesse momento, melhor do que a posição do São Paulo, lá embaixo, próxima da zona do rebaixamento. Olha, Bento, não tem muito segredo não, cara. O substituto imediato aí do Yuri vai ser o Romero, junto com o Memphis ali na frente. O sistema defensivo, o Corinthians tem o desfalque do Mateuzinho, né, cara? Infelizmente, aí o Mateuzinho acabou tomando um cartão contra o Ceará, pra mim injusto, tá perdendo o clássico, então deve ter Hugo Souza no gol, a lateral direita deve ser o Félix Torres ou Léo Maná, é aquele negócio, você prefere morrer queimado ou afogado, tipo, qualquer uma das duas opções é trágico. O sistema defensivo deve contar ali, tem as opções ali, Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, enfim, eu acho que deve ir com o Gustavo Henrique, que tá fazendo controle de carga contra o Ceará, foi preservado e não jogou aquele jogo, mas deve voltar agora pro clássico.
E ao lado dele deve ser o Kaká e na esquerda o Bidu. Meio campo aí, Bento. O Bidon, ele teve uma chance no último jogo, pra mim não foi bem. Eu entraria ali com o Ranieri, com o Martinez, com o Carrillo e com o Garro. E na frente aí, esse ataque aí, mano. Memphis e Romero. Tem muito pão de correr, não. Corinthians não pagou a primeira parcela, mano, de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né? Isso aí. Se vocês quiserem, a gente pode colocar o print de tem quem deve, hein? E jogadores. Por exemplo, o Jadson, mano. Sabe qual que é a dívida do Jadson? 13 milhões de reais. Caramba. 13 milhões Nossa, quebrado, cara. Mano. Nossa, Balbuena, velho. mano. Caramba, Balbuena, mano. Domênico Gato. Pois é, o Balbuena, o Corinthians tá devendo 4.200 pra ele. Então, o Cuiabá é o maior credor, aí o Cuiabá, se eu não me engano, acho que é 16, mano. Então, Bento, é assim, o Corinthians, ele não pagou no prazo que venceu ontem, então você tem 5 dias corridos agora pra pagar essa primeira parcela do acordo que foi feito, e o Corinthians, ele tem que pagar, o Corinthians tá tentando viabilizar esse recurso. O Corinthians, ele tá pedindo uma antecipação, Bento, junto à Liga Forte de 30 milhões. Sim. A Liga Forte é a empresa que o Corinthians aí fechou os direitos televisivos, e tudo indica que esse montante deve cair na conta do Corinthians, talvez aí não vou dizer nas próximas horas, porque agora já é sexta-feira, à noite, possivelmente não deve entrar hoje na conta. Mas deve entrar nos próximos dias aí esse valor, e o Corinthians ele vai acertar aí essa primeira parcela, porque ele tem que acertar. E caso ele não acerte esse acordo que ele fez aí com o CNRD, justamente para pagar as dívidas aí com ex-atletas e clubes que o Corinthians está devendo, ele vai tomar um transfer ban. E aí ele não consegue contratar ninguém aqui na janela interna. Então, nesse ponto aí, o Corinthians ele precisa aí, de fato, resolver o quanto antes essa pendência aí e pagar essa quantia que nem é tão alta, né, Bento? Essas primeiras parcelas aí estão girando em torno de 4.200. Se então, o for Corinthians ver ele é obrigado a fazer realmente esse acordo aí e pagar. Um clube de futebol, realmente, né, o valor é bem baixo. A torcida do Corinthians que foi punida no Campeonato Paulista, aí naquela final aí, por causa dos fogos ali, enfim, tá assinando um termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, para ter uma flexibilização aí nessa punição que as torcidas organizadas do Corinthians sofreram. Em breve deveremos ter aí as torcidas organizadas do Corinthians novamente liberadas ali com instrumentos, com faixas, enfim. Aí no famoso termo de ajuste de conduta, é aquele negócio igual audiência de custódia, Domênico, tá ligado? O vagabundo praticou o negócio lá, aí você pega e fala, você não faz mais, tá bom? Aí fala, beleza, não faço. Aí daqui a pouco tá fazendo. Mas eu acho um absurdo e desproporcional, mano, o que aconteceu ali, essa punição com relação à torcida do Corinthians. Eu sou contra jogar fogos de artifício dentro do gramado, porque isso pode ocasionar até uma queimadura em algum jogador, se for um rojão, machucar alguém. Mas, cara, por causa de sinalizador na arquibancada, mano, eu vejo até hipocrisia aqui no futebol brasileiro, cara. Porque quando tem jogos aí acontecendo no Monumental de Nunes, quando tem jogos acontecendo aí em vários estádios da América do Sul, usam as torcidas com sinalizador até pra vinheta da Libertadores. Olha que lindo, olha a festa do povo argentino, não sei o quê. Aí quando é no Brasil, vem querer cagar a regra. Olha, porque sabem que não pode, é proibido, não sei o quê. Irmão, nesse ponto, mano, eu sou a favor da transgressão. Eu sou a favor, porque, cara, o negócio é o seguinte... Mas é um transgressor, né? Eu sou mesmo, porque o negócio é o seguinte... Fogos de artifício, cara. Você não pode parar um jogo por causa de uma porra de um sinalizador que tá na arquibancada. Não é aquele sinalizador marítimo, que daqui a pouco vem um imbecil falar mas foi um sinalizador que matou o menino lá em Oruro. Foi, de fato. Mas era um sinalizador marítimo, mano. Aquilo ali é um foguete. Eu tô de sinalizador de estádio, mano. Que é aquele negócio que sai fumacinha, foguinho. Não pega nada, irmão. Vamos parar de hipocrisia. Tio Portugal, eu acho muita hipocrisia e falo que a torcida do Corinthians, ela é perseguida. Porque naquele jogo contra o São Paulo lá, que gritaram lá, o negócio lá, fala, cantos homofóbicos. Isso aí é bobagem também. Contra o São Paulo. Pois é, mas aí, Corinthians e Palmeiras, a torcida do Palmeiras ficou chamando o Romero de viado lá, tem imagens mostrando isso e a torcida não foi punida. E eu acho que não tem que ser, mas eu também acho que não tem que ser. Corinthians por isso, mas se puniu a torcida do Corinthians por isso, a torcida do Palmeiras também deveria ter sido punida, não foi. Mas, então, mano, mas ao final do Paulistão... o próprio clube são perseguidos. Mas, mano, o que você falou é o seguinte, os cantos, os gritos homofóbicos, é claro, a gente não pode falar que é tudo bonito, porque estamos num mundo diferente do que a gente foi criado. Mas, proporcionalmente, a chance de uma tragédia que tinha, se o Palmeiras fizesse um gol, faltando 10 minutos, naquele dia, o clima que tava, muito perigoso. O canto homofóbico ofende um ou outro, mas não ia dar tragédia. A coisa é diferente. Mano, e continuam aparecendo mais despesas em cartão de crédito ou não? Vira e mexe tem aparecido sim, Sombra. O PR Mala lá, o perfil do Twitter. Tô vendo aqui. Coisas ali.
Colocou mais? Pode comentar sobre que eu já falo em cima. Tá aqui, olha. Meu Deus. Uma divulgação. Mais uma imagem aqui. Gastos em euro em uma viagem para Espanha. Viagem essa no qual pesquisei notícias da época, diz aqui quem escreveu o perfil, né, e o clube não soube responder o porquê da viagem, dizendo ser viagem particular. 23 mil dólares. Então, Sombra, mas quem precisa explicar isso daí é o departamento fiscal do Corinthians, que pegou essas faturas do ex-presidente e pagou sem olhar. Quer dizer, ou olhou, viu o que era e deixou passar batido. Porque esse é o conselho do Corinthians. Um conselho extremamente omisso e parcial. Dependendo de quem eles fazem vista grossa, eles não fiscalizam, eles deixam passar batido e eles batem até palminha. Em cima e embaixo. Porque tem conselheiro que deve até bater palminha lá embaixo também, pra Duílio e Andrei Sanches. E todo mundo da Renovação e Transparência. Agora, dependendo de quem eles são os paladinos. Então é aquele negócio, o conselho do Corinthians é seletivo na questão aí da justiça que eles tentam fazer. Quando é da patota deles, quando é alguém que convém a eles fazem isso, é vista grossa. Então, parabéns pra esses caras, pro perfil que tá divulgando essas faturas. E eu espero. Tá achando, hein, mano? Tá achando coisa, hein? Então, mas é que tá, Domênico. Eu espero que esse conselho do Corinthians tenha vergonha na cara. Vergonha na cara, esse é o termo. Levante tudo, porque esse cidadão aí, o cara de areia mijada, o Chernobyl do russo, ele falou que ele confundiu os cartões. Quem nunca bebeu um pouco a mais e confundiu o cartão? Quem nunca? Eu vou pagar, porque é isso que ele fala. Então o negócio é o seguinte, confundiu muitas vezes, né, Andrés? O seu cartão pessoal com o cartão corporativo. A senha, que inclusive devia ser as mesmas no cartão, quer dizer, então você andava bêbado. Você andava bêbado em todas as viagens que você fez. Porque a senha tem que ser diferente, né? Não, pois é. E pra confundir tantas vezes assim o cartão, me surpreende muito, viu, Andrés? Mentira, não me surpreendo com você, não. Vamos lá, pessoal. Só falando desse tabu, tá? Que a mídia colocou aqui que o Corinthians não vence o São Paulo faz 14 anos no Morumbi, é pelo Campeonato Brasileiro, tá? E que a mídia gosta, né, velho, de dar uma entortada nisso aí. O Corinthians ganhou, se eu não me engano, do São Paulo no Morumbi em 2023 pelo Paulista. Acho que foi 2-1 o jogo lá. Então, quando a gente vê essa informação, né? Nossa, faz 14 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. Diga-se de passagem, nós temos mais vitórias do que eles lá dentro do Morumbi. Aí eles vão vir com a desculpa. É que vocês não tinham estádio, e vocês jogavam lá, dane-se, meu irmão. Obrigado, a casa de vocês é nossa, porque quem mais venceu dentro da casa de vocês foi nós. É a mesma coisa, o Corinthians, até hoje, na história da Neoquímica Arena, só perdeu um jogo, né, pro São Paulo dentro da Neoquímica Arena. Parecia a final da Copa do Mundo, né? Os caras quebrou um tabu. Que tabu que os caras quebrou? Ganhar uma vez do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, na história. Aí eu não tô falando só do Campeonato Brasileiro e todos os campeonatos, tá? Então, o Corinthians tem um tabu do brasileiro. E aí o jogo é pelo brasileiro, e aí eles falam que tem esse tabu de 14 anos. Mas eu acho que tinha que colocar esse adendo aí na informação. O jogo é hoje, pessoal. Se você puder, deixa o palpite do jogo aqui nos comentários pra gente, né, fazer uma resenha. Se você acertar aí o palpite, né, eu trago e te menciono aqui no próximo vídeo pra gente fazer uma resenha bem legal, pessoal. Combinado? Vamos lá, hoje é 9 horas da noite, Corinthians com força máxima. Tomara que o Roberto vai pro jogo, hein? Eu espero, cara. Mas o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês. Já vamos bater 18 mil inscritos aqui no canal Nação Corintiana, então se inscreva aí no canal. Beleza? Que Deus abençoe sua vida e te dê um ótimo final de semana aí. Valeu!